Bom dia, pessoal. Em alguns minutos iniciaremos aqui o nosso webinar. Já estamos aqui na sala presentes, a equipe da L3 Software, junto com o James, que faz parte do time Ekahau e vai aqui dizer algumas palavras para nós em breve. Vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos e aí já iniciaremos a nossa conversa, ok? James, good morning. It's a pleasure with more one webinar, and you're here. Please talk for us a little Ekahau and this webinar. What is your expectation about today? Sure. Hi guys, James Militello here from Ekahau. I am the distribution manager and I've been working with L3 Software for over 5 years. They are our #1 partner in Brazil. They have been an amazing partner with us, and this is a great opportunity to participate, to do a partner webinar with you guys. Hopefully we can learn a little bit more about the new AI Pro software, Wi-Fi 6 compatible, the Ekahau Sidekick 2, the new hardware device that is has the Wi-Fi 6 enabled Wi-Fi antennas and radios built in. This would be a good chance to just get the latest and greatest what's being offered by Ekahau and being presented by the L3 software team. So hopefully there's some additional questions and you guys have an interest to partner more with L3 software. I don't speak Portuguese, unfortunately, so I'm just going to listen in, but I appreciate you guys taking the time to learn more about Ekahau. Thanks, guys. Thank you, James. O Gabriel pode nos dizer um pouquinho aí sobre o que ele falou, traduzir para nós, para que todos fiquem no mesmo timing. Sim. Bom dia, pessoal. Prazer receber todos aqui. Basicamente, o James ele fez uma apresentação dele, comentou um pouco sobre a L3 com a Ekahau. Nós trabalhamos com eles há mais de 5 anos no momento. A L3 é o parceiro #1 aqui no Brasil, né? E esse webinar, o Leandro vai tocar ali toda a apresentação com vocês, mas o objetivo principal dele é falar um pouco mais sobre o novo software da Ekahau e também sobre o novo Sidekick, né, que é o lançamento recente da Ekahau. Então o Leandro vai dar mais detalhes, né, técnicos e funcionalidades novas que estarão disponíveis a partir de agora, né, com a atualização e também com a aquisição do novo Sidekick. Basicamente isso. Ele comentou que ele não fala português também, porém estará aqui, né, conosco durante todo o período. Se tiver alguma dúvida, muito provavelmente, creio eu, que o Leandro conseguirá auxiliar, né? Mas se alguém quiser falar também diretamente com o James, eu estou à disposição para fazer essa comunicação, se necessário. Obrigado, Gabs, é isso aí. Bom, vamos lá. A ideia, pessoal, é que a gente mostre para vocês hoje um pouquinho sobre as novas features do Ekahau AI Pro, comentar um pouco sobre o Ekahau Sidekick 2, né, que é uma nova versão do device da Ekahau, totalmente reformulado, um novo device para captura de informações de rede Wi-Fi, e mostrar um pouquinho também aí sobre a conectividade a nível de subscrição, olhar um pouquinho ali para o survey e as análises. Então, vamos tentar ser o máximo possível dinâmico aqui para que vocês conheçam. Lembrando que, mesmo depois desse webinar, se alguém tiver interesse em uma apresentação mais profunda do Ekahau, estaremos à disposição para poder mostrar para vocês. Bom, vamos direto aqui para o nosso demo, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou já mostrar o nosso Ekahau. Acho que todo mundo deve estar visualizando já a telinha do Ekahau. Deixa eu minimizar aqui, preparar a tela. Beleza, pessoal. Essa aqui é a nova ferramenta, totalmente reformulada, mudou um pouco as cores aqui. Agora a gente tem o preto como fundo predominante, né? Uma ferramenta onde a gente tem alguns pontos um pouco diferentes do que era a última versão, mas basicamente ela continua operando da mesma forma. Muito fácil de operar o Ekahau, muito fácil de trabalhar aqui com os mapas, muito fácil de fazer o planejamento. Então, a ideia é a gente fazer um planejamento rápido aqui. Eu inseri um mapa. Esse mapa você pode inserir ele através de um PDF, você pode inserir ele através
de um arquivo de imagem, e em seguida a gente já passa a trabalhar com algumas ferramentas importantes do ECAHAL. Basicamente, eu vou fazer um desenho aqui usando vários materiais. Eu tenho como, além de utilizar os materiais padrão, eu tenho como editar e como adicionar novos materiais. Então, eu vou pegar aqui uma parede e vou fazer aqui o nosso desenho em cima de uma planta que eu já inseri, né? Isso aqui é uma parte bem simples e básica do ECAHAL, mas que também nos dá uma visão bem interessante, porque através dos materiais inseridos, eu consigo fazer a simulação de todos os tudo que pode interferir dentro de uma sinalização Wi-Fi. Veja que eu fiz aqui por fora o desenho com uma parede um pouco mais forte, de 10 dB, e aí por dentro eu vou fazer um desenho com outro tipo de parede, que é uma parede de drywall. Então, eu estou aqui completando o nosso mapa de uma forma bem rápida, para vocês entenderem que trabalhar com ECAHAL também é bem simples. Pronto, nosso mapa já está desenhado, um mapa bem simples. Vou colocar uma escala, que é bem importante, tá? A escala aqui é onde a gente vai ter a definição do espaço para o ECAHAL trabalhar, então eu vou colocar uma escala desse mapa aqui de 42 metros. Tá? Você tem essa escala, veja que o ECAHAL já trabalhou a escala, ele diminuiu aqui a visão dos materiais. Isso é muito importante porque a partir de agora ele tem a visão exata do ambiente que nós estamos trabalhando, né? Vou fazer a inserção aqui de um mapa, vou fazer a inserção aqui de um AP, né? Essa ferramenta de Access Point é bem interessante também da ECAHAL. Essa atualização ela é bem completa, nós temos aqui vários vendors, vários fabricantes, né? Eu posso procurar aqui várias marcas, por exemplo, Cisco, eu tenho uma linha de APs da Cisco aqui no nosso software, Aruba, mais aí vários equipamentos da Aruba para poder trabalhar. Posso ter aqui diversas outras marcas. Esses Access Points são atualizados frequentemente pela ECAHAL, sempre que tem uma atualização de versão do software, novos APs são inclusos para que vocês possam trabalhar a ferramenta também. Todos esses APs são baseados em um estudo feito pela ECAHAL, de acordo com o fabricante, e inseridos no software para uma utilização precisa. Então, vamos trabalhar com um AP aqui, um Cisco... Deixa eu pegar aqui. 29, Wellington. 29, 28, na verdade. Trabalhar com o API interno aqui, 2802i, de dupla frequência. Então, posso colocar um Access Point. Quando eu coloco esse Access Point, automaticamente eu já estou vendo aqui a primeira visualização do mapa de calor, né? Esse mapa de calor, eu escolho diversas outras opções de mapa de calor. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a força do primeiro sinal, mas se eu quiser olhar aqui para um ruído, ou se eu quiser olhar aqui para outras informações, como, por exemplo, um channel interference, eu também tenho, mas basicamente a gente vai olhar vários mapas de calor, são vários mapas disponíveis aqui. Vou pegar uma força do sinal e já consigo ver também várias informações referente ao Access Point, né? Então, no Access Point eu tenho aqui diversas informações que eu posso trabalhar com Access Point. Veja que nesse caso ele está trabalhando com a banda 2.4 e a banda 5, né? Mudei aqui a sinalização, 2.4 e 5. Aí tenho também aqui uma sinalização de 6 GHz, que é uma novidade que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui no ECAHAL. Um ponto importante do ECAHAL, pessoal, é que eu tenho os requerimentos de cobertura, que é bem importante. Esses requerimentos de cobertura é uma base para a gente trabalhar um projeto dentro do ECAHAL. Então, toda vez que vocês montarem um projeto, os requerimentos de cobertura são importantes para que o ECAHAL possa dizer se o seu projeto está dentro ou se o seu projeto está fora das características que você está pedindo. Então, veja que aqui eu tenho, por exemplo, alguns itens já pré-cadastrados, o conectividade básica,
alta velocidade, né? Eu tenho aqui o ECHAL Best Practices, eu tenho aqui o guideline da Aruba e da própria Cisco. Eu poderia escolher um desses, de acordo com o AP que eu estou usando. Eu posso, por exemplo, seguir as regras da Cisco, e aí ele me mostra todos os critérios que ele vai trabalhar. Então, a gente tem aqui força do primeiro sinal, força do segundo sinal, até mesmo um terceiro sinal. Eu tenho o SNR, o data rate, de qual a gente está trabalhando, o channel interference, número de access point atendido pelo projeto, e aí duas características importantes aqui para o site survey ativo, que seria o RTT, né, uma latência, e a perda de pacote considerada em percentual, o máximo suportado pelo projeto nos dois itens. Eu posso habilitar tanto para uma frequência igual, os critérios para todas as frequências, ou eu posso trabalhar números diferentes por frequência. Eu posso considerar que o primeiro sinal para 5.0 é menos 60, e o primeiro sinal para a faixa de 6 GHz seria menos 55, por exemplo. Então, tudo isso aqui é customizável. Lembrando mais uma vez, pessoal, ECHAL está preparado para atender a banda de 6 GHz, tanto no planejamento, como também na parte de survey, através da nova ferramenta, o Sidekick 2, que está bem, que foi projetado para atender essas 3 bandas. Então, você tem aqui as informações, eu já tenho esse meu Cisco sendo o default para análise desse projeto. Veja que imediatamente ele mudou ali o mapa de calor, tá? E fez para nós aqui uma adaptação do mapa de calor. Então, essa é a feature em desenho. Se eu quiser colocar mais um access point, eu simplesmente venho aqui e também adiciono mais um access point, né? E ele vai fazer ali o completamento dessa nossa planta, né? Tenho 3 access points, 4 access points agora, e ele criou para nós aqui, ó, todas as informações de access point. Essa informação, ela tem uma característica bem relevante, porque eu posso trabalhar os access points aqui de forma individual, né? Numa seleção, por exemplo. E posso visualizar também por access point. Posso também editar esses access points. Vou mostrar aqui para vocês. Editar o access point. E tenho várias informações de access point. Olha que interessante. Nós podemos aqui trabalhar na simulação várias informações, dentre elas posicionamento de antena, né? É bem importante, eu posso trabalhar com antenas direcionais aqui também, posso trabalhar com os ângulos da antena, posso escolher outros tipos de antena para access point, isso é bem legal, você pode fazer simulações de várias maneiras. A gente pode trabalhar os rádios individualmente, tá vendo? Rádio 1, rádio 2 nesse caso aqui. Podemos trabalhar a tecnologia, podemos trabalhar a altura, podemos trabalhar a frequência, né, a potência desses access points, a altura, como eu comentei, até o spatial stream, se for necessária alteração. Então, qualquer tipo de alteração nós podemos fazer aqui nos access points. O posicionamento também, onde ele vai ser montado, é bem importante. Então, eu posso montar ele aqui na parede, posso montar ele no teto e até mesmo considerar que ele estará em uma altura do piso, né, em cima de um móvel, alguma coisa assim. Não muito utilizado, mas é uma possibilidade. Bom, pessoal, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da feature de duas importantes features para o ECHAL, que é o autoplanejamento. Primeiro, a gente vai fazer aqui a inserção de mais um mapa, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou adicionar um mapa e utilizar uma importação via CAD, que é uma importação bem interessante, porque você não precisa fazer todo o desenho no ECHAL como eu fiz agora. Eu abro esse arquivo de CAD, né, um DWG, e aí, olha só, ele já me traz aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele já fez uma localização de algumas informações que eu vou usar. Então, aqui eu tenho a indicação que nesse projeto existem portas
e ele já me selecionou um tipo de porta. Se eu quiser manter essa informação, eu mantenho, senão eu posso mudar. A mesma coisa para elevador, né? Exatamente marcado ali como elevator shaft. As paredes exteriores, né? Por concreto, e aí outras informações aqui. O que a gente vai levar em consideração, eu marco e eu adiciono, e outras informações eu posso deixar de fora. Eu simplesmente deixo ou em background, ou eu posso excluí-la também. Então, feito essa importação, feito essa seleção de material, eu faço a importação. Veja que a gente já vai ter uma dinâmica muito mais rápida agora. Beleza. Importado, pessoal. Bom, eu posso fazer alguns ajustes nesse mapa, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou usar uma ferramenta de Crop Rotate, vou melhorar a nossa visualização, vou tirar fora aqui uma boa parte do mapa que não me interessa. Beleza? Trouxe para cá só o que é importante para nós nesse mapa. Veja que ele completou todas as salas, ele completou todos os tipos de materiais. Agora eu quero fazer um projeto, eu quero simular quantos APs são necessários, onde esses APs serão colocados, qual que é o critério que eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é, mais uma vez, olhar aqui a cobertura, né? E eu posso escolher uma outra cobertura. Eu vou escolher aqui o ECHAHAL Best Practices. Vou marcar como default. E aí, pessoal, agora eu vou executar uma função chamada AutoPlanner. Então, eu venho aqui no botão de AutoPlanner. Antes de mais nada, eu tenho que executar aqui uma seleção de área, né? Essa seleção de área vai me indicar qual é o local que eu quero fazer o planejamento para esse nosso projeto. Então, eu vou selecionar aqui a nossa área. Tá? Vou selecionar a área que eu quero fazer o projeto. Não vou muito num detalhe aqui, pessoal, para a gente não perder tanto tempo, tá? Então, essa área é bem importante, porque além de fazer uma seleção de área que eu quero realizar um projeto automático, eu também posso fazer uma exclusão de área, que eu vou mostrar para vocês já já. Vou tentar não deixar aqui muita coisa de fora. Lembrando também que eu posso fazer uma seleção e critérios diferentes para determinadas áreas. Então, se você tem uma área especial, como, por exemplo, um auditório, e você quer dar uma informação diferente de atendimento para aquele auditório, porque você vai ter uma população maior utilizando os devices, você pode fazer essa seleção de uma área individual ou até mesmo de uma área dentro de uma mesma área, né? Que é o que eu vou fazer agora. Por exemplo, aqui, ó, eu posso criar uma segunda área para um trabalho especial. E também posso, pessoal, fazer aqui, rapidamente, uma exclusão de algumas áreas que eu não quero que seja atendida nesse projeto. Então, eu venho aqui e excluo, por exemplo, essa parte da escada. Vou fazer exclusão somente de uma área, para que vocês possam entender essa possibilidade. Veja que, quando eu faço essa informação, eu posso, na seleção aqui da área, editar essa área e fazer algumas inclusões de informações para que o ECHAHAL trabalhe melhor na simulação. Então, aqui a gente tem o nome da área, né? Eu estou colocando aqui uma cor específica para essa área, vou usar o critério de cobertura, que poderia, inclusive, ser usado outros, e aí, uma informação importante, eu consigo adicionar devices a essa área. Então, eu posso dizer, por exemplo, que nessa área específica eu vou ter aqui 50 computadores genéricos utilizando um SLA, ou seja, utilizando mais ou menos uma base do que vai trocar de dados de informação esses devices na rede Wi-Fi. Para que isso, pessoal? Para que ele possa calcular o airtime dessa rede, ou seja, o quanto que essa rede vai ser utilizada e se a quantidade de APs que ele vai projetar
está sendo suficiente para esses devices. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou colocar 100 devices só para a gente considerar, e ele vai espalhar em toda essa área. Mais uma vez, pessoal, eu vou aqui fazer a edição de uma outra área, mas da segunda área, mostrando para vocês que nessa segunda área eu poderia muito bem utilizar outra cobertura e utilizar uma quantidade de devices para essa área, dizendo que aqui, por exemplo, seria somente smartphones, utilizando um SLA abaixo. Pronto, fiz a edição dessas duas áreas. Agora nós vamos aqui para outra feature importante, que é o Autoplanner. Então, feito a área, eu consigo otimizar aqui com o Autoplanner, uma ferramenta também remodelada pela Ekahau, do qual ele vai fazer o cálculo específico ali de todas as informações para gerar aqui a quantidade de APs e seus posicionamentos, baseado em tudo isso que a gente colocou agora na ferramenta. Vamos lá. Vou escolher um rádio. Agora sim, eu vou escolher um rádio com uma banda de 6 GHz. Cisco 9130i. 9136i, certo? Esse AP, pessoal, já é um AP com a frequência de 6 GHz. Então, a gente vai ter algumas informações diferentes. Eu posso habilitar opções avançadas, caso eu queira. Veja que aqui em opções avançadas eu tenho várias outras informações. Mais uma vez, potência de cada banda. Mais uma vez aqui, as seleções das áreas, as otimizações para mobile ou as otimizações por capacidade. Tenho aqui como escolher os canais que eu vou utilizar em cada banda. Aqui está o de 6 GHz, que é uma feature bem importante que entrou agora no Ekahau, inclusive com a largura de banda do canal. Não vou mexer em nenhuma opção, vou pedir para criar o projeto. Ele está preparando e criando o projeto. Enquanto ele cria o projeto aqui, queria pedir a participação do James. Hey, James, what do you tell about these features of Ekahau? Is great? Of course. Yeah, it's amazing. The feedback has been absolutely astounding so far since we launched the newer features with the AI Pro, the automation, and the feedback has been great. We haven't had to make too many tweaks or anything, but we're taking the feedback from the customers. So partners are using this, testing it out, giving us feedback. So anything that we need to improve for our next software launch, we will definitely make some improvements down the road as well. But so far, it's been really, really good. Excellent, excellent. And what is the most important 6 gigahertz in the United States, James? What do you mean the most important? Sorry. It's well, from what we're seeing in the United States, all the access points that are being sold and deployed are all Wi-Fi 6 enabled. Why it's so important that we have this software for Wi-Fi 6 is because you're starting to see the environments flip the switch and turn the Wi-Fi 6 capabilities on. Within the next 6 to 12 months, you'll see more than 50% of Wi-Fi networks have Wi-Fi 6 capabilities. All the access points are already Wi-Fi 6 enabled. Those are going to be all the APs that are being sold right now. The networks are slowly being turned on for Wi-Fi 6 capabilities, which is why it's so important to have the software ready to go. Excelente. Gabs, pode nos traduzir aí na totalidade? Sim, com certeza. Basicamente, o que foi comentado pelo James é que o feedback dos usuários, né? Claro, dos parceiros e principalmente dos usuários da Ekahau, referente à nova funcionalidade, novo software, novo sidekick, são só feedbacks positivos, né? Além disso, eles também estão pegando feedbacks para melhorias para as próximas atualizações, como foi um software novo lançado,
Então, tudo que tiver de pequenos problemas ou correções, eles estão trabalhando nisso também, com feedbacks dos usuários finais. E referente à tecnologia de 6 GHz, né, o que ele comentou é que, pelo menos, né, nós sabemos lá nos Estados Unidos, de 6 a 12 meses, disse ele por um estudo, pelo menos 50% dos dispositivos já terão, né, os que estão sendo vendidos agora já tem essa capacidade para 6 GHz, então, em pouco tempo lá, mais de 50% dos dispositivos e dos APs terão essa capacidade. Então, é muito interessante que, né, que a Ecarral já consiga trabalhar com isso para poder fazer todo esse mapeamento e o trabalho em cima desse tipo de banda, de rede, né? Basicamente foi Perfeito. isso. É isso aí, Gabs. Thanks, James. Let's continue here. Bom, pessoal, enquanto ali estava gerando o nosso projeto, né, a gente aproveitou para trocar uma ideia aí com o James, nosso especialista lá da Ecarral, e agora sim a gente tem um projeto aqui já finalizado, o projeto de forma automática. Veja que o Ecarral trabalhou bastante, né, foi feita uma remodelagem do nosso AutoPlanner, ele até tem um tempinho a mais, porém a gente tem aqui excelente resultado. Veja que dentro da nossa área foi aqui colocado 19 Access Point, né, para esse nosso projeto. Esses Access Points, todos eles considerando a banda 2.4, 5 e 6 GHz. Veja que ele fez a alocação de canais aqui para cada um desses APs, considerando inclusive desligar canais da banda 2.4, porque ele considera que não é necessário para esse projeto ter todos os APs com as bandas 2.4 ligadas. Além disso, ele fez aqui a consideração das áreas, né, que nós selecionamos, baseado lá no nosso na nossa cobertura, né, baseado nos nossos requerimentos de cobertura. Então, ele criou esses 19 Access Point. Bem interessante aqui, de uma forma rápida. Você pode agora passar por várias visualizações. Então, essa é a força do primeiro sinal. Lembrando que aqui ele traz para nós uma reguinha nova. Nessa régua ele dá detalhe de quanto que ele conseguiu atingir de excelência nesse planejamento de rede. Então, veja que na 2.4 ele conseguiu 91% de sucesso, na 5.0, 97% e na 6.0, 93%. Eu posso detalhar isso, né, de uma forma a entender um pouco mais esses percentuais, passando pelas nossas visualizações. Então, por exemplo, nós temos aqui o Network Health. Quando ele diz essa parte verde foi sucesso, né? E essa parte vermelha seria os insucessos. Então, eu navego entre as bandas 2.4, vendo ali, visualizando 91% da área, 5.0 e 6 GHz. Posso depois também aqui olhar com um detalhe a mais os issues. E aí posso ver quais são os problemas específicos. Aqui embaixo ele mostra para nós que em alguns pontos da 6 GHz eu tenho um sinal fraco em 6 GHz do primeiro sinal, que é justamente dentro do elevador, e eu tenho aqui a cobertura do segundo sinal também em alguns locais. Lembrando, pessoal, que aqui é baseado nos critérios, não que a gente não tenha sinal. Se eu pego aqui a informação do segundo sinal, força do segundo sinal, eu vou ter a informação de segundo sinal, mas especificamente aqui nessa área, ele não chega no que a gente está pedindo, que é o mínimo aqui de menos 80, né? Eu poderia aqui colocar, subir um pouco mais essa demanda. Ele altera alguns pontos específicos das plantas, mas eu tenho o sinal. Se eu paro o mouse aqui em cima, eu consigo ver ali, ó, que ele não está atendendo o requerimento de menos 70. Né, que é onde a gente chega ali com um AP de menos 70 no segundo sinal. Bom, pessoal, para não estender muito aqui a nossa apresentação, então, o AutoPlanner é uma novidade muito legal que a gente tem nessa nova versão. Eu tenho também a opção aqui de Channel Planner, onde eu posso também fazer uma reorganizações dos nossos canais quando
quando se faz necessário, posso fazer isso aqui para toda a minha rede. Uma informação importante que agora eu posso fazer também para todas as redes, inclusive incluindo redes do vizinho. Quando a gente faz aqui quando a gente faz um survey, a gente consegue fazer essa reorganização também considerando os canais do vizinho. Então, eu posso considerar várias informações e pedir para ele criar um plano aqui, ele vai dar uma remodelada nesse plano. Aqui para nós ele não vai mudar muita coisa, porque ele já fez no Auto Planner. Ele considera aí todos os mapas que a gente tem no projeto, tá? Enquanto ele faz esse projeto, pessoal, gostaria de falar para vocês que a L3 Software é um dos revendedores, na verdade, é o distribuidor aqui no Brasil, né? Um dos distribuidores da Ekahau no mundo, e a gente tem uma parceria muito boa, então, logo depois do webinar, é possível que vocês entrem em contato conosco para saber quais são as condições desse produto, quais são as condições comerciais, ou até mesmo outras informações importantes que a gente possa passar para vocês. E lembrando que a gente pode fazer também uma apresentação específica aí para quem desejar olhar um pouco mais a ferramenta. Criamos o nosso mapa. Bom, agora eu gostaria de mostrar, depois do mapa pronto aqui no planejamento, eu gostaria de mostrar para vocês as ferramentas de colaboração da Ekahau. Então, eu vou subir no mapa nesse nosso projeto, né? Na verdade, eu vou salvar esse projeto. Vou salvar aqui como um projeto novo, webinar, ok? E aí eu vou abrir um novo projeto, porque eu quero mostrar para vocês como é possível a colaboração através do Site Survey, né? Então, eu vou pedir um novo projeto. E vou importar mais um mapa, e a gente vai fazer um rápido survey para vocês entenderem como que é a captura da informação. Vou adicionar mais um mapinha aqui. Esse é o mapa exatamente do ambiente que nós estamos. Né? Vou fazer aqui um crop rotation nele também. Vou diminuir um pouco esse mapa. Vou virar esse mapa. Confirmar, né? Vou colocar mais uma vez a escala. Lembrando que a escala, pessoal, pode ser qualquer informação que você tenha de medição na planta, porque colocado aqui um certo ponto, automaticamente ele já calculou para os outros pontos da planta. Beleza? Agora sim. Bom, pessoal, eu vou salvar esse mapa mais uma vez, né? Só que agora eu vou salvar ele no cloud, né? Para quê? Para que eu possa, em um outro equipamento, no caso, um iPad, abrir esse projeto e executar o survey, tá? Vou vir aqui em salvar. Nós temos um cloud aqui, vou colocar o nome desse nosso arquivo. Webinar 2009-2022. Né? Save Cloud. Feito isso, pessoal, eu estou subindo esse mapa para a nuvem e agora a gente vai conseguir fazer um survey de forma automática ou também de forma manual, clicando ali nos pontos, capturando os dados desse ambiente e aí colaborando comigo que estou aqui no laptop, né? Vou pedir a ajuda do Wellington agora, ele está conectando aqui o nosso iPad e ele vai fazer a informação, ele vai fazer o survey trazendo a informação para que a gente possa visualizar o nosso mapa. Eu não preciso fechar o meu projeto, isso é bem legal, porque a partir do momento que ele está salvo aqui no cloud, eu posso fazer uma calibragem e posso trazer as informações em tempo real. Vou passar aqui a apresentação para ele.
Vamos fazer uma troca aqui. Compartilhar o seu. Vou parar de compartilhar o meu aqui, pessoal, para que o Wellington consiga compartilhar o dele. Vai lá, Wellington. Perfeito. Então, o Wellington abriu agora a nossa ferramenta no iPad. Veja que o nosso mapinha já está ali, o webinar 2009-22. Ele vai carregar esse mapa. Pode transferir também para o iPad, abrir um outro. Deixa eu fechar ele aqui, viu? Só um tempinho que ele já está abrindo o mapa ali. Deixa eu atualizar. Beleza. Ele está fazendo uma atualização ali da nossa versão no iPad, porque eu abri uma nova versão e é necessário que você tenha uma versão compatível lá no outro. Vou atualizar o iOS. O Android que está com agora. Peraí, acho que foi. Beleza. Vamos compartilhar a tela de novo aqui para vocês. Tem que atualizar o iOS. Pode abrir um outro e fazer o survey. Fechou. Abre e carrega o mapa aí dentro. Eu já tenho um ponto. Enquanto o Wellington carrega a informação ali, pessoal, queria mostrar para vocês aqui rapidamente um pouquinho do... Eu tenho um aqui, vamos apagar aqui. Pode? Show. Só mais um minutinho, pessoal. Ele pode fazer por cima. Enquanto a gente carrega ali para fazer o survey para vocês, queria falar só um pouquinho, acho que todos devem estar visualizando a tela, um pouquinho do nosso Sidekick 2, que é onde ele vai fazer a apresentação agora, né? Sidekick 2, uma nova feature lançada pela Ekahau. A gente pode, esse software, esse hardware, ele ainda está em atualização, em homologação para liberação pela Anatel. Em breve a gente já vai poder revender ele aqui no Brasil. Por enquanto a gente está aguardando essa homologação, mas um hardware totalmente novo, criado para atender aí as bandas 2.4, 5, né? Já atendido pelo SK1 e agora também com atendimento para a banda de 6 GHz, né? Um produto bem interessante. Nessa página vocês podem ver mais informações a respeito do Sidekick, inclusive com medições
muito interessante de todas as frequências e também a densidade de rede. Vou liberar aqui para o Wellington fazer, então, o survey. Beleza? Pronto. Ele vai fazer agora o survey das bandas, né? Ele vai escolher aqui o modo de survey que ele vai fazer, vai percorrer o caminho e a gente vai comentando a respeito aqui dessa informação. Então, ele começou a fazer esse ponto agora, já pegou ali o mapa, nós estamos dentro da sala de reunião, ele já vai caminhar e iniciar o survey, e a partir desse ponto, ele vai pegar aqui algumas informações e características do nosso ambiente. Nesse momento, pessoal, ele já está fazendo a leitura nesse caso aqui, com o Sidekick 1, tá? Nós ainda estamos esperando a homologação para o Sidekick 2 aqui no Brasil, deve chegar em breve, logo mais, né? E aí ele está fazendo a captura das informações. Veja que ele faz de uma forma bem rápida e dinâmica, né? O Sidekick tem esse poder de captura, de mensuração, muito mais relevante do que as antigas placas que nós trabalhávamos com a Ekahau. Isso nos dá um ambiente muito bom de trabalho, nos dá uma velocidade muito melhor, né, do que antigamente, quando era necessário colocar uma ou duas placas para ter toda essa velocidade e esse desempenho. Então, veja que ele está passando pelos pontos, capturando aí as informações do ambiente da L3 Software. Ele já vai preenchendo todo o mapa. Ele já faz a medição ali em cima, vocês podem ver 2.4 e 5. Ele está fazendo isso, pessoal, automaticamente e lendo a frequência do ambiente e também a frequência, todos os APs vizinhos que nós temos aqui. Então, a informação que a gente vai ver não será apenas só do ambiente da L3 Software, mas também de todo o ambiente em volta aqui da L3 Software. Importante, pessoal, que também o Sidekick, ele tem uma feature de captura de interferências na rede Wi-Fi. Então, por exemplo, se você está num ambiente do qual você tem outros equipamentos que podem interferir na rede Wi-Fi, o Ekahau, o Sidekick, tanto um como o 2, vai detectar essas informações, fazendo que você tenha indicações no mapa de calor de onde estão esses equipamentos e qual o nível de interferência que ele está fazendo na sua rede. Isso na 2.4 é muito mais comum, assim como na banda 5.0, do qual a incidência é bem menor, mas também é possível encontrar essas informações. Beleza? O Wellington concluiu, vai concluir aí o nosso survey, né? Então, concluindo esse survey, a gente já tem possibilidade de fazer algumas análises rápidas aqui dentro do nosso ambiente. Veja que ele já detectou ali dois access points, né? São esses access points que nós estamos visualizando. E aí eu tenho a opção de alguns mapas de calor aqui em tempo real. Veja só que na detecção ele já trouxe para nós aqui dois access points. Se eu clico nesses access points, ele me dá aqui a informação, né? Um access point mensurado, né? Aqui também outro access point e sua medição, né? Na banda 2.4, a gente não vai ter essa captura especificamente para esses access points, mas a gente tem aqui a 5. A gente diz quais são os SSIDs que nós capturamos, né? E aqui eu posso visualizar algumas informações, como, por exemplo, a força do sinal, a força do segundo sinal. Deixa eu ficar fora aqui. Pronto. A força do segundo sinal, né? Channel interference, referente a essa rede, e tem informações de RTT, né? Ele mostra aqui como foi a visualização, se teve alguma parte ali que está fora, justamente no roaming aqui, né? Nesse local onde os dois APs ali, o RTT ficou um pouquinho menor.
como que está o ruído desse local, considerando também, pessoal, aqui, ó, todas as bandas, tá vendo? Veja só, desculpa, todas as redes, veja a quantidade de rede que o nosso Sidekick detectou, né? Ó, infinitamente aqui praticamente, né? Tudo isso aqui foi lido pelo Sidekick, né? O Sidekick 1, que tem uma força muito boa, e o Sidekick 2 também tem uma força muito maior, né? Porque o Sidekick 2, ele tem mais antenas, né? Ele tem mais informações a respeito, ele tem um nível de bateria maior e ele tem também um nível de processamento melhor, né? Então, veja que ele encontrou ali várias redes, tá, pessoal? Então, agora eu vou parar essa informação, eu vou voltar aqui, ó. Veja que ele está fazendo um upload das informações desse nosso mapa webinar 20-09, né? Já subiu na rede. Veja que ele deu ali um botãozinho diferente, né? Agora eu vou fazer o carregamento dele aqui, eu vou parar a informação e vou compartilhar outra tela. Vou parar a transmissão aqui para voltar para o nosso e-Carral. Parei a transmissão. Vou abrir a transmissão aqui no meu computador. Beleza, pessoal. Abrimos aqui a transmissão novamente. Veja que agora eu já estou com um mapa que foi feito o survey, né? E aí, baseado nessas informações, eu consigo aqui fazer uma seleção. Por exemplo, eu quero que ele me mostre aqui, ó, somente a rede da L3 Software, né? Aí consigo ter as mesmas informações que a gente tem ali dentro do nosso Sidekick, né? Aqui os dois APs, né? Os dois APs da L3 Software, seus canais, né? E aí eu navego aqui pela força do sinal. Posso navegar, por exemplo, aquela feature que eu falei para vocês de interferência. Então, veja que aqui eu posso mostrar se houve ou não interferências. Ele não deu nenhum sinal de interferência. E aí um ponto bem interessante, que é o Spectrum, né? Então, veja só, eu posso depois avaliar cada ponto onde eu fiz o survey e quais foram as informações relativas ao espectro de rede, né? Eu consigo visualizar aqui a quantidade de dados que foi trafegada nesse survey. Veja, ó, se tiver alguma informação específica eu caminhando pelo survey, eu consigo detectar algum problema, alguma interferência, algum comportamento diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, isso é bem importante, né? Eu consigo ter essa informação do Spectrum. Se eu quiser fazer, ou se eu quiser também... desculpa, deixa eu voltar aqui para o Spectrum. Né? Consigo avaliar por rádios, né? Essa mesma informação também é bem importante. Aqui, pessoal, eu tenho uma informação de live, mas aí eu preciso colocar aqui o nosso Sidekick novamente conectado. Vou colocar ele conectado aqui no computador, para que vocês possam visualizar um pouquinho. Vou deixar ele carregar aqui. Pronto, pessoal. Informação em tempo real, né? Uma outra feature do e-Carral. Então, eu conectei ali o nosso Sidekick. Ele já mostra aqui quais as frequências que ele está lendo. Não está lendo a 6 ainda, porque a gente não tem
o equipamento aqui na L3, estamos esperando a homologação. Veja as informações do nosso querido Sidekick. Tenho aqui as informações do que ele está lendo nesse momento, todos os access points que estão sendo, nesse momento, capturado por ele, né? Os SSIDs, a tecnologia, o data rate, acompanhe uma cachoeira de densidade aqui também do lado na frequência 5 GHz para olhar o que nós temos de informação nesse momento. Eu posso fazer aqui alguns troubleshoots, né? Tenho aqui também informações da 2.4, uma frequência muito maior, né? Muito mais desculpa, uma frequência mais utilizada com menos canais, né? A densidade muito maior, aí sim, a densidade muito maior, né? Consigo fazer essas informações, essas leituras em tempo real também. Voltando para o design, pessoal, quando a gente traz aqui a informação de design, né? Eu posso utilizar uma feature nova, que ainda está em teste pelo ECHAL, mas que pode nos dar aqui uma ideia. E é o nosso, deixa eu lembrar aqui o nosso... que é a nossa rede. Onde que está mesmo? Aquela simulação de rede para a gente trocar os APs. Deixa eu pegar aqui. Ainda em beta, tá? Um Network Simulator. Essa informação permite que a gente faça aqui uma troca de um access point para saber como vai ser a nossa rede com um outro access point, ou como a gente poderia, por exemplo, vou pegar de novo aqui o nosso 9130. Deixa eu ver aqui. Nosso BitKit que a gente está usando é o AP. Deixa eu pegar o nosso AP aqui na lista. Dando HD, tá? E aí, a gente vai simular a troca para um Cisco. Deixa eu pegar direto aqui o 913036E, né? E vou pedir para ele simular essa rede como se a gente fosse fazer uma troca do nosso ambiente, né? O que aconteceria, como ficaria esse ambiente em uma troca simulando para uma frequência aqui de 6 GHz, né? Veja que ele nos dá aqui uma visualização e ele nos dá as características dessa nossa troca, né? Então, veja que por ser uma versão beta, ele já está aqui preparado para que você faça simulações de um ambiente medido, mensurado. Então, você mensurou esse ambiente e você quer fazer uma troca de tecnologia, uma troca de access point. O ECHAL faz essa simulação para você e ele mostra como ficaria o ambiente trabalhando com esse novo equipamento, né? Então, ele muda completamente o mapa de calor, né? A gente tem aqui a simulação agora dessa nossa rede, né, de Cisco, mas eu poderia, por exemplo, voltar aqui para o próprio L3. Simular a força do sinal novamente dele, em todos os canais, né, 5.0. Vou pegar aqui para vocês. Pronto, ele trouxe a simulação. Veja que a L3 não tem o 6.0, mas aqui ele está aplicando as informações, ó. Quando eu mudo novamente, aí ele vai aplicar a simulação para o que nós fizemos aqui da 6.0. Eu achei bem interessante essa feature da ECHAL, que aí permite que vocês avaliem esse ambiente com essa tecnologia 6.0. Ficou bem legal. Então, a gente pode criar essas informações a partir de Network Simulator,
que ainda está em beta, mas é bem interessante. Acredito que a Ekahau deve já ter esse produto fora dessa tecnologia beta logo em breve, mas é bem interessante para vocês conhecerem. Bom, pessoal, aí para a gente aqui caminhar para o encerramento, tá, dessa nossa apresentação, eu vou aqui abrir para vocês, vou parar essa informação, vou abrir aqui mais um site que eu gostaria de mostrar o insight para vocês, que é o Ekahau Insights. Só logar aqui. Site. Compartilhar a tela aqui com vocês novamente. Pronto, pessoal. Aqui o Ekahau Insight, uma ferramenta bem importante para que você possa visualizar todas as ferramentas que você tem no cloud, né? Então, veja que aqui ele mostra todos os projetos que a gente trabalhou e jogou no cloud, a localização, a cidade, o usuário. Você pode, além de compartilhar essa informação com você, você pode colocar aqui outros e-mails para fazer o compartilhamento dessas informações. Quando você abre um projeto aqui no Ekahau em Cloud, você consegue visualizar outras informações a respeito desse projeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dashboard, tenho um layout da L3, posso trabalhar isso de uma forma remota, sem a necessidade de ter os equipamentos Ekahau, logo na internet com meu usuário e senha, tenho uma visualização do projeto, especificamente aqui alguns mapas de calor também, é possível fazer a visualização. Então, ele me dá outros gráficos aqui também, outras informações, como, por exemplo, a saúde da rede, como que está aqui o RSSI dos andares que a gente está trabalhando, as áreas que nós temos no mapa, qual que é a frequência que nós estamos enxergando ali por primeiro, segundo sinal. Tem informações de quanto a gente trabalhou, é bem colaborativo, né? Então, eu posso aqui também visualizar informações do quanto a gente fez de survey, como que esse tempo foi trabalhado. Posso visualizar por banda aqui em cima também, né? Tenho as datas, as informações. Então, posso verificar o que está compartilhado e com quem eu compartilho. É uma ferramenta que te dá aqui várias informações para que você possa acompanhar o seu projeto à distância, né? Se você tem um time espalhado aí pelo seu ambiente, pelos locais que você trabalha, é possível que um gestor possa olhar essas informações do Ekahau Insight e também possa fazer ali uma troca de informação em tempo real, apresentando isso aqui com um board, enfim, você pode usar de várias maneiras, tá? Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela. Beleza, pessoal. Então, é isso. Para terminar, falando um pouquinho aqui, né, do nosso Sidekick 2. Então, a Ekahau está trabalhando bem forte para que a gente possa já ter o lançamento do Sidekick 2 aqui no Brasil. Esse produto vai trazer um benefício muito grande aí para todo mundo, porque ele tem uma capacidade muito maior. Veja que agora ele já está apresentando também a utilização em um celular, também é possível, e principalmente para ler a nossa banda aqui de 6 GHz. É um equipamento mais robusto, com 9 antenas, uma possibilidade de captura bem maior. A gente pode falar mais detalhadamente sobre esse produto, para quem tiver o interesse aí em atualizar ou até mesmo comprar esse novo produto. Tá? Indo aqui para o nosso encerramento, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta a respeito do nosso webinar, por favor, escreva ali nos comentários. Vou pedir a ajuda do Gabriel para ver se alguém perguntou alguma coisa, Gabs, e aí a gente abre essa janela de perguntas e respostas agora.
Sim, fechado. Eu vi que o Rogério levantou a mão aqui, e tem a opção de permitir falar. Você pode, eu acho que pode abrir para falar ou via comentário, como você prefere. Pode abrir para falar. Se ele puder falar também, né? É que tem a opção aqui, deixa É eu verdade. permitir. Tá permitido, vamos ver. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rogério, tudo bem? Tudo bom. É que na verdade o comentário realmente não abriu para mim, chat ou comentário aqui. Mas a pergunta é a seguinte, tem uma versão aqui do Ekahau, que é 5.5.8, aí uma versão mais antiga. Eu consigo fazer o upgrade dela para a nova versão? Qual que será o caminho para esse processo? Rogério, o melhor caminho para você atualizar a sua versão seria a compra de um novo pacote. Por quê, Rogério? Como você tem uma versão muito antiga, a Ekahau consideraria aí anos que você ficou sem a utilização do suporte. Você teria que pagar por vários anos que você ficou sem a utilização do suporte, sem a compra do suporte. Como é uma versão muito antiga, tem um tempo muito grande, então valeria a pena você já comprar um pacote novo. Creio eu, 99,9% de certeza aí, que sairia mais barato para você fazer a compra desse novo pacote. Entendi, tá ok, obrigado. Beleza, obrigado a você, Rogério. Mais alguém, Gabriel? Até o momento que levantou a mão, não. Realmente não está, pelo que eu vejo, Habilitado não os está comentários. ativado a aba de comentário, mas dá para levantar a mão, né? E aí permitir a fala. Beleza. Agora o Gustavo. Show. Já ativei para ele também. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Como vai? Pessoal, deixa eu tirar uma dúvida. Eu entendi que Sidekick é uma puta ferramenta, passa assim, um divisor de águas, a cerejinha do bolo aí da solução da Ekahau. Exato. Mas quais limitações e o que eu não conseguiria fazer se na aquisição do licenciamento do software eu não adquirisse o Sidekick em si? O que eu não conseguiria entregar com qualidade, o que eu não conseguiria ler com qualidade? Eu entendi que o dispositivo tem 9 antenas, consegue fazer uma análise de espectro bem detalhada, mas a solução em si, só a nível de software, ela já faz coisas incríveis. Então, você saberia me dizer assim, o que eu não consigo se eu não tiver o Sidekick? Legal, vamos lá. O Sidekick, Rogério, ele tem ali uma tecnologia embutida que te dá uma acurácia muito forte de tudo que você vai capturar. Então, além de você ter uma captura excelente, você tem uma feature bem importante que é ler o seu ambiente como os seus devices leem o ambiente de trabalho. Eu posso, por exemplo, diminuir o offset, se eu capturei com um Sidekick, eu posso diminuir o offset medindo o seu equipamento e deixando ele e visualizando o mapa de calor de acordo com seus equipamentos. Isso só é possível utilizando o Sidekick. Além disso, você tem as possibilidades de fazer o seu survey com um iPad ou com um mobile, também só através do Sidekick. O Sidekick, ele te dá ali, além de uma acurácia excelente, ele vai permitir também que você tenha essas, digamos assim, essas vantagens competitivas para poder utilizar as demais ferramentas da Ekahau. O próprio Sidekick, ele tem esse nível também de permitir que você tenha um tempo maior de survey. Então, vamos imaginar que você está com um laptop, esse laptop ele não suportaria um nível de bateria igual ao Sidekick, e você trabalhando com o mobile, você teria essas possibilidades. Além disso, você tem a leitura do espectro de rede, as placas de espectro de rede, que também vão te garantir trabalhar em troubleshoot ou trabalhar na leitura do espectro para identificação de determinados problemas. O próprio Sidekick, quando a gente fala de interferência, só ele consegue detectar essas interferências. Sem ele, você não consegue detectar interferências quando você está realizando o survey. Então, essas são, assim, as principais vantagens de você utilizar o Sidekick. Obrigado. Beleza. Mais alguém, Gabriel? Sim, o Aurélio aqui levantou a mão também. Deixa eu ir para ele.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Aurélio, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Leandro, a Ecal tem alguma ferramenta específica para outdoor? Funciona legal? Legal, legal, boa pergunta. O próprio, se você estiver falando de planejamento indoor-outdoor, o ECAHAL Pro, né, o AI Pro já está preparado para isso. Ali você tem vários APs que você pode usar fora e você pode trabalhar com ele fazendo um planejamento indoor e outdoor. Quando você fala de survey, Aurélio, você tem a opção dentro do mobile, dentro do nosso iPad, por exemplo, quando você vai inserir o mapa, em vez de você selecionar uma planta, você pode pedir para o iMaps ler onde você se encontra e através ali da visualização você coloca esse mapa outdoor. Então ele te facilita essa leitura. E a partir daí, com esse mapa outdoor, você pode fazer a leitura do seu survey de forma normal, né? No padrão. O importante é que você tenha esse mapa outdoor e a ferramenta mobile te dá essa opção de você carregar um mapa outdoor. Feito isso, qualquer tipo de leitura vai ser normal para o indoor ou outdoor, então você não tem essa diferença, mas quando você planeja, aí sim você pode escolher APs específicos ali que você queira trabalhar outdoor. Yes. Valeu. Beleza. Mais alguém, Gabriel? Eu vejo que o Gustavo está com a mão levantada, mas o Gustavo foi o que falou anteriormente ao Aurélio, né? Se eu Uhum. não estou enganado. Após ele, mais ninguém. Legal. Maravilha. Beleza, pessoal. O Tem o Carlos Carlos. acabou de levantar aqui. Se tiver tempo ainda, Claro. deixa eu abrir a fala dele. Pronto. Tá aberto, Carlos. Se ele vai conseguir falar. Tudo bem, Carlos? Não estamos te escutando ainda. Tá mudo aqui. Já parece que o microfone dele tá desativado. Tá mutado, na verdade. Uhum. Bom, tudo bem. Acredito que também qualquer outra informação, pessoal, que vocês queiram aí, pode se comunicar com a gente. Eu vou deixar aqui um pouquinho da L3, né, nas nossas soluções de mercado. Essa distribuição de ECAHAL, a gente tem um atendimento exclusivo aqui com o Fábio, né, então a nossa empresa já está no mercado desde 2014, a gente trabalha com serviços customizados, fornecedores e distribuidores internacionais, representamos mais de 500 fabricantes em todo o mundo. Nosso foco específico dessa apresentação foi a ECAHAL, porque somos distribuidores oficiais no Brasil. Deixo aqui o nosso site, né, com mais informações sobre ECAHAL, o contato do fabio.silva@l3software.com, que é a pessoa que vai atender vocês em qualquer dúvida comercial do produto. O meu contato também está aí, leandro.ribeiro, para que vocês possam entrar, para que vocês possam enviar outras dúvidas, caso queiram uma apresentação um pouco mais profunda do produto, a gente também pode fazer de forma individual, então fica o convite para vocês, e o nosso telefone aqui do estado e da cidade de São Bernardo do Campo, onde nós estamos. Pessoal, gostaria de agradecer aqui a vocês, gostaria de deixar né, aberta as informações para quem queira tirar outras dúvidas no futuro, conhecer mais a ferramenta. Gostaria de agradecer ao James por essa oportunidade. James, thank you very much for your participation. If you want to put more information, please, this is the time. But I think it was very great, this webinar. I agree. Thank you guys so much, Leandro and team. You guys did an amazing job showcasing the product. Really, really thank you everyone for joining, and hopefully we can partner more. And if you guys have any questions, please reach out to the L3 software team. And if you want to do any other deep dive demos and any other trainings with our team, please reach out. We appreciate you guys. Thank you. Ok, James. Thank you very Thanks, much, guys. pessoal.